paz, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Boa Noite com Jesus, da Igreja Batista Vila Guilhermina, em Montes Claros. Deus possa estar abençoando sua vida, que você esteja bem depois do trabalho de hoje, que você possa estar no seu lar, já descansando e possivelmente se preparando para dormir, que o Senhor continue abençoando você e toda a sua família. Nesta noite eu gostaria de pensar uma coisa com você, algo que eu estava lendo no livro de Êxodo, especificamente capítulo 29, capítulo 28, capítulo 29 de Êxodo, quando Deus estava passando para Moisés as instruções sobre os sacrifícios, né? E no capítulo 29 de Êxodo, versículo 13, 14 e 15, a palavra de Deus diz assim, eu estou lendo aqui na minha tela: depois retirará toda a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado e os 2 rins com a gordura que os envolve, e os queimarás sobre o altar. Verso 14. Contudo, queimarás a carne, o couro e o excremento do novilho, presta atenção nisso aqui, fora do acampamento, porque se constitui em oferta pelo pecado. Versículo 15. Separa um dos cordeiros, sobre cuja cabeça Arão e seus filhos terão de colocar as mãos. Prestou atenção que o texto fala aqui sobre o sacrifício pelo pecado. Na orientação que Deus está dando para Moisés, o sacrifício do pecado deveria ser levado para fora do acampamento. É uma lição que eu quero deixar no final aí, viu? Para você, para nós, né? E em Hebreus já faz uma ligação com Jesus nisso aí, de levar para fora. Hebreus capítulo 13 diz assim: o sumo sacerdote leva sangue de animais até o santo dos santos como oferta pelo pecado. Mas a sequência do versículo, presta atenção: mas os corpos dos animais serão queimados fora do acampamento. Sacrifício pelo pecado. Hebreus já no Novo Testamento. Eu li antes o Êxodo capítulo 29, 13, 14 e 15, mas agora eu estou lendo no Novo Testamento, que fala que o escritor aos Hebreus pega a instrução lá do Velho Testamento e diz como que era feito o sacrifício lá no Velho Testamento, né? Ezequiel, ele também fala sobre essa questão. Ezequiel capítulo 43, versículo 21, ele diz assim: queimarás o novilho para oferta pelo pecado no lugar determinado na área do templo, fora dos limites do santuário. Vamos voltar a Levíticos agora. Levíticos, eu pulei aqui demais. Levíticos capítulo 16, versículos de 8 em diante. Todo Israel parava no dia da cerimônia do bode, chamado dia da expiação, o Yom Kippur, né? Imagino a vibração do povo quando eles estão fazendo aquilo lá no templo e prepara aquele bode e ele é levado então para fora por causa do pecado também, né? Levítico 4, verso 12, também fala sobre isso. Enfim, o novilho todo, levá-lo-á para fora do arraial, a um lugar limpo em que se lança a cinza, e o queimará sobre a lenha, onde se lança a cinza, ali se queimará, fora do acampamento. Aí você vai no Novo Testamento, você vai nos Evangelhos, o que acontece com Jesus? Quando ele está lá perante Pilatos, sendo julgado, ele está no palácio, ele está lá dentro da cidade, no centro político da cidade. Aí termina o julgamento, o que é que faz com ele? Dá a cruz para ele pôr no ombro, e ele sai, e diz os evangelhos aqui, os textos, né? Mateus fala isso, Lucas também fala no final dos evangelhos sobre a crucificação, que eles vão para um lugar fora da cidade chamado Monte Caveira, ou o Gólgota.
O que Jesus foi fazer lá no Monte Caveira, no Calvário, carregando a cruz? O que ele foi fazer lá? Ele foi pagar o preço pelo nosso pecado. Ele estava sendo oferecido lá no Calvário como o sacrifício pelo pecado de toda a humanidade. Isaías capítulo 53 é rico com essas informações aí, porque diz que lá no Calvário ele levou sobre si todo o nosso pecado. Lá no Calvário. Então eles tiram Jesus da cidade, cumprindo inclusive aquilo que foi dito lá no Velho Testamento, que sacrifício pelo pecado era fora da cidade. Olha que lição a gente tem aí. Né? Por quê? Porque o pecado precisa ser tirado. O pecado não pode estar aí. Na nossa vida também, o pecado não pode estar em nós. Nós precisamos confessar esse pecado, arrepender do pecado e oferecer sacrifício a Deus, como diz Hebreus, sacrifício da razão, sacrifícios racionais do nosso corpo, e sacrifício vivo ao Senhor, para termos o perdão dos nossos pecados. Hebreus diz assim: assim Jesus também, Hebreus último capítulo de Hebreus, capítulo 13, versículo 12, assim Jesus também sofreu fora das portas da cidade, para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Jesus pagou o preço fora da cidade. Assim também Jesus sofreu fora das portas da cidade, para santificar o povo, porque Hebreus, no versículo 11, aqui ele vai falar que o sumo sacerdote leva sangue de animais até o santo dos montes como oferta pelo pecado, mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Jesus passou todo o julgamento lá no palácio. Mas na hora de ser oferecido, na hora do seu corpo ser oferecido em sacrifício, diz o escritor aos Hebreus que ele sofreu fora das portas da cidade, foi levado para fora. Meu irmão, pecado é para ser colocado para fora, a gente não pode guardar pecado. Na Bíblia nós temos alguns exemplos de pessoas que tentaram esconder o pecado, mas se deram muito mal, né? Tem o caso daquele rapaz lá da túnica, não é? Trouxe desgraça, a presença do pecado trouxe desgraça para todo o acampamento de Israel. Depois veio aquele casal lá na igreja de Atos dos Apóstolos, mesma coisa, Ananias e Safira, mesma coisa, tentaram esconder o pecado. E ainda quiseram levar o pecado para dentro da igreja. Sofreram a morte fulminante. Então, meu querido, essa lição que eu deixo aqui para você é que Jesus pagou, conforme todo o ritual, toda a justiça que Deus tinha feito lá em Êxodo, que Deus tinha ensinado lá em Êxodo. Jesus pratica tudo aqui agora no Novo Testamento. Ele leva o nosso pecado, leva sobre si o nosso pecado, conforme Isaías 53 fala, sobre o seu corpo. E lá fora da cidade ele é oferecido em sacrifício vivo. Que você confesse seus pecados, porque Jesus já te perdoou. Fale com Ele, busque arrependimento, busque a graça do Senhor. Deixe-me orar pela sua vida. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque Jesus pagou o preço fora da cidade, conforme dizia todo o ensinamento da Tua palavra. Ele carrega a cruz pelas ruas da cidade e lá no monte ele é sacrificado, ó Deus, simbolizando o sacrifício sendo oferecido em nosso lugar, pagando o preço pelo nosso pecado, só por causa do nosso pecado. Ó Deus querido, muito obrigado, porque hoje nós temos a liberdade plena em Cristo Jesus. Somos perdoados. Muito obrigado. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, viu? Deus te dê uma noite de descanso, Deus te dê uma noite de paz, e que amanhã você possa acordar bem. Acorde sempre com confiança. As dificuldades a gente vai ter, sempre. Mas tenha confiança, tenha fé, viu? Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. E até a próxima.